Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, seguindo aí a programação desse projeto de lives voltadas para o desenvolvimento de carreira e recolocação, eu converso hoje com Bruno Moura. Ele é estrategista de carreira. Nós vamos falar sobre estratégias de recolocação. Quais são as principais estratégias? É possível pensar em estratégias para conseguir emprego? Esse e outros assuntos é o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar o tema para a gente começar. O meu convidado já chegou. Eu vou chamá-lo. Seja bem-vindo, Mar. Deixa eu chamar aqui o Bruno para a gente começar esse bate-papo. Olá! Olá! Oi, querido! Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu me ajeitar aqui. Você consegue me ver e me ouvir bem? Tô vendo e tô ouvindo sim. Como é que você Massa! tá? Eu Tudo tô certo por ótima, e aí? você? Tudo bem também. Muito obrigado pelo convite, viu? Estamos todos na correria, né? Um na Sim. mentoria, outro no atendimento, mas estou aqui. Eu que agradeço a sua gentileza, a parceria. Eu acho que é isso, né? A gente precisa se ajudar, se apoiar, e esse processo ele é fundamental. Deixa eu dar as boas-vindas quem está chegando, a Patrícia, a professora Elisângela. Boa noite, professora, seja bem-vinda. E aí, Bruno, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que você se apresente. Quem é Bruno? Né? Para depois a gente Sim, começar a falar de fato sobre o nosso tema. muito bom. Então tá bom, vamos lá. Bom, galera, eu sou um profissional de recolocação, tá? Hoje a minha missão é atuar apoiando profissionais que estão em busca de recolocação, mas também a aceleração de carreira. Tá? Em geral, eu tenho atendido líderes, né, que estão ali em funções de ou de sênior, ou de coordenação, gerência, e eu faço um trabalho que eu sempre digo que eu faço um trabalho com pessoas que amam trabalhar, vamos dizer assim. Então, aquelas pessoas que são apaixonadas pelas suas carreiras, são essas as pessoas que, em geral, eu ajudo, tá, Flávia? E eu fico muito feliz de fazer uma live com uma outra profissional que também esteja nessa área, né? Eu acho que isso é Sim. essencial, essa parceria. E é um trabalho que ajuda tanto as pessoas, né? No sentido de, muitas vezes, eu falo, né, o que eu faço, aí você, nossa, mas parece uma coisa tão, assim, racional. E tudo. Eu falei, não, é uma coisa super emocional, porque eu fico super emocionada com os depoimentos de todos que me mandam e como é importante ter esse apoio no momento da recolocação. Não é verdade, Flávia? Com certeza, com certeza. É Massa, essencial. massa. É um trabalho incrível que você faz e que nós fazemos, porque eu também trabalho. Sim, O meu nicho hoje é a recolocação, não primeiro emprego, recolocação profissional e transição de carreira. E aí a gente percebe, Bruno, você trabalha com um nicho específico, líderes em posições estratégicas dentro da empresa. E no meu sim. caso, eu trabalho mais com pessoas de nível operacional, né? Que é a grande Tá. massa, realmente. E aí, eu acho que você vai concordar comigo, existe uma deficiência dessas pessoas no sentido de entender o que o recrutador espera. Porque, veja, a grande maioria das pessoas, quando ficam desempregados, pensam, e agora? Coloca a mão na cabeça, né? Aí passa por aquele processo, recebe o seguro-desemprego, pensando em pessoas CLT, né? Obviamente. Sim, Recebe o seguro, FGTS e tal. Quando está perto de terminar o seguro, bate o desespero, começa a procurar emprego, e aí o que acontece? Sai disparando currículo para tudo quanto é lado. sim, Né? Que é um dos maiores erros que as pessoas cometem. E aí, quando a gente discute sobre recolocação estratégica, as pessoas pensam que é isso, parece, né? Parece um monstro, parece uma coisa de outro planeta. Porque na cabeça sim. da maioria das pessoas, recolocar-se é mandar o currículo, participar de processo seletivo, recrutador te chamou, assinei o contrato, entrei na empresa. Quando na realidade a gente precisa entender que existem diversos outros processos por trás disso e também não Sim. podemos deixar de dizer que quem escolhe a empresa para se trabalhar é o colaborador e não o contrário, né? As pessoas precisam também entender, pensar sobre isso. Deveria, né? Ser assim. Deveriam. E aí eu quero que você me diga que tipo de estratégia, porque hoje você trabalha com um nicho específico, com um grupo específico de pessoas, mas Uhum. pensando
em qualquer pessoa que está buscando recolocação, não importa o nível, não importa a posição. Sim. Existe ou existem estratégias que essa pessoa ela possa adotar em qualquer cenário? Sim, sim. Eu acho que tudo que você colocou, né, é uma verdade, né, que tem acontecido muito no mercado. Esse erro aí principal, que é o de desesperar, ele é o que faz a pessoa ficar mais tempo fora do mercado, né? Porque quando você desespera, e eu gosto de falar sobre isso, quando você se desespera, você começa a mandar currículo para todos os lados, como você comentou. E sabe o que acontece? A pessoa não tem retorno. Ela acha que quanto mais currículos eu enviar, melhor ou maiores serão as minhas chances de ter um retorno. E isso é uma mentira. Porque ela vai começar a enviar para tanta gente, tipo o sorteio da Xuxa, né? Eu digo que é tipo o sorteio da Xuxa, né? Começa a jogar o currículo para cima, quem pegar é maravilhoso, né? Só que ela não recebe retorno, e aí o que acontece? Ela se frustra. E quando ela se frustra, ela perde a força. Ela começa a ficar mais desesperada e entra num ciclo daquilo ali só indo para baixo, puxando mais para baixo. E uma das coisas que eu sempre digo que o profissional tem que estar muito atento no processo de recolocação é o seu mental, o seu emocional, é como é que você encara aquela situação. Porque se você não tiver energia diariamente, criando energia diariamente, você já se perde ali. Tá? Então eu acho que essa, para mim, já é um ponto, já é uma estratégia. É um ponto estratégico isso daqui, na verdade. Como é que eu vou criar energia todos os dias para continuar me motivando, me automotivando nesse processo aqui. Tá? Existem N formas. Tá? Uma das formas que eu sempre indico, é você estar próximo de pessoas que estejam também no mesmo movimento que você. Não pessoas que estão em busca de recolocação e reclamando, né? Porque isso tem um monte, né? E o mercado está difícil, é a pandemia, é a crise, é aquilo. Tá, não, essas pessoas não. Né? Esteja próximo de pessoas que querem ir para cima, querem fazer acontecer, querem estar numa nova empresa, um novo trabalho e não precisa ser necessariamente da família, né? Pode ser da família, pode ser amigo. Como é que eu acho isso? Tem N formas, né? Hoje em dia tem muito grupo de WhatsApp que distribui vagas, né? Então, você pode estar nesse tipo de grupo. Profissionais que utilizam o LinkedIn, e eu recomendo que todos utilizem. Existem grupos dentro do próprio LinkedIn, onde a pessoa pode estar, conversar e assim por diante. Ou quem puder fazer um trabalho de recolocação, ter um profissional de recolocação que esteja te apoiando. Porque a gente também faz a parte motivacional, não é verdade, Flávia? Com certeza, com certeza. E aí, o que você acha desse primeiro ponto? Perfeito. E aí a professora Elisângela manda um beijo para ela. Ela diz: energia positiva atrai energia positiva. É isso. Porque, Exato. veja, isso que você traz é fundamental, Bruno, porque, veja, claro que tão somente pensamento positivo não funciona. A gente precisa pensar e agir positivamente, né? E aí, quando a gente pensa em estratégia, eu costumo dizer que carreira é um movimento para todos os lados. Em que sentido? Eu preciso olhar para trás, para a minha história, né? O que me trouxe até aqui, quais são as minhas experiências. Eu preciso olhar para os lados, no sentido de o que o mercado está buscando dentro da minha área, quais são as atualizações, eu estou atualizado? Né? Será que a questão as pessoas muitas vezes enxergam nos recrutadores, e eu também sou recrutadora, inimigos. E aí é preciso entender que nós, recrutadores, queremos aprovar você. Porque a gente tem meta, porque a gente tem prazo, porque a gente precisa entregar o melhor candidato, né, aderente àquela vaga. Então, nós não somos inimigos. A gente quer que você seja essa pessoa ideal, por assim dizer, para a vaga, né? Exato. Né? E aí, o bacana de se falar sobre isso, Bruno, uma coisa que eu acho bacana as pessoas pensarem é de que forma eu vou começar a prospectar a minha recolocação, né? De que maneira eu vou começar a procurar emprego, né? Então, essa coisa de atirar para todos os lados que você falou é perfeito, porque, veja, quanto mais para baixo eu fico, né, a minha energia fica lá embaixo, e aí eu já vou enviar o currículo com pensamento negativo, né? Derrotado. Eu já vou participar do processo seletivo achando que esse ou aquele candidato é melhor do que eu. Isso. Quando na realidade, muitas vezes, a questão, na maioria das vezes, está na nossa atitude. Então, essa coisa de repensar a minha atitude, a energia que
que eu direciono para essa ação também faz muita diferença. Então, isso que você falou Sim. é perfeito. Mas Sim, continue, é vamos falar de essencial, mais né? estratégia. Uhum. Esse é um ponto, né? Então eu acredito que, primeiro, a pessoa tem que trabalhar a cabeça, né? Sim. Não entrar na vibe negativa, estar próxima de pessoas que eu chamo de pessoas que são pessoas foguetes, né? Que a galera te leva para cima. Pessoa Perfeito. âncora te puxa para baixo. Esse tipo de pessoa, e às vezes elas estão na nossa própria casa, às vezes é o parceiro, a parceira, às vezes é um familiar próximo. Esse tipo de pessoa. Tem pessoas de família que você não pode eliminar, né? Ai, não vou eliminar a minha tia querida. Não dá pra fazer isso. Então não dá, né? O que você faz? Você se afasta ou você não fala sobre esse assunto pra essa pessoa, tá? Perfeito. Primeiro ponto. E aí você faz uma lista lá, já anota as pessoas que não quer e as pessoas que você quer se aproximar. Pronto. Se aproxima aqui, ó, do Bruno Moura e da Flávia, né? Por quê? São pessoas que querem que você vá pra cima, tá? Um outro ponto que eu gosto de falar é, além desse ponto aí, né, que, galera, recrutador não é inimigo. Eu tenho um assessorado, Flávia, que ele dizia assim pra mim: nossa, Bruno, antes de você, eu saía da entrevista, aí eu saía todo suado, minhas costas saiam toda molhada, e eu falava assim, nossa, que bom, sobrevivi a mais uma. E não é isso, tá? Como a Flávia disse, o recrutador ele está em busca do match perfeito. Eu digo que é como se fosse o Tinder mesmo, né? Sim. Nós dois queremos passar, apertar o coraçãozinho, porque a pessoa quer que você seja o match perfeito. Então não entre com essa vibe de, o recrutador é inimigo, porque ele não dá feedback, porque aquilo, aquilo. Galera, deixa essa parte da reclamação para pessoas que não estão com foco. Tá? Você faz o que tem que ser feito. Tira a bunda da cadeira, o tal do TBC, e faz o que tem que ser feito, tá? A segunda estratégia que eu indico muito é independente de nível hierárquico, tá? Como a Flávia comentou, você precisa escolher as empresas que você quer trabalhar. Não é o mercado que tem que decidir, esse daqui é bom para mim. Você também tem que fazer isso. Você não é menos que a empresa. Como é que você pode começar fazendo isso? Você pode fazer uma lista das 30 empresas, ou 40, eu indico 40 ou 30, de 30 a 40 empresas que você gostaria de trabalhar. Então pega lá. Primeiro, se você não tiver clareza do seu objetivo, né, é o cara que faz o sorteio, o cara ou a cara que faz sorteio da Xuxa, você não vai saber qual é o seu objetivo, né? E quando eu falo de objetivo, eu digo assim, ó, qual é a área que você trabalha? Porque às vezes a gente vê lá no currículo, a pessoa tá assim, ó, assistente de finanças, de marketing, de logística. Não, tá? Não faça isso. Porque se você fizer isso, já deu errado, porque você não entra em nenhum dos três, tá? O recrutador ele vai ficar em dúvida. Ele não vai ter clareza do que você está buscando e ele já te elimina. Então, se, por exemplo, temos lá, o cara é analista de finanças ou assistente de finanças. Ok, quais empresas eu gostaria de trabalhar? Vai lá na internet, no Googlezão mesmo, procura no Google as empresas que você gostaria de trabalhar próximas à região que você trabalha e escreve essa lista no Excel. Tá? E por que eu peço para o profissional fazer isso? Tem várias estratégias que você pode utilizar essa lista, tá? Eu vou falar uma aqui para não bugar a cabeça da galera. Mas, uma coisa que eu indico é, peguei esta vaga, peguei essas empresas, na verdade, essa lista. O que eu faço? Eu posso proativamente entrar no site dessas empresas ou criar... Você pode fazer duas coisas. Você pode criar uma rotina, né, de, bom, todos os dias eu entro no site das 40 empresas. Ou, na segunda eu entro em 10, na terça eu entro mais 10, na quarta eu entro mais 10 e assim por diante. E você vai sempre vendo se tem vagas novas. Não tem, tudo bem. Então o que você faz? Você pega o seu currículo, que está maravilhoso, bem desenhado, revisado, conforme as nossas instruções, e manda o seu currículo para o trabalho conosco, ou então, não tem um trabalho conosco. Pega um e-mail da empresa que tem ali e mande uma mensagem perguntando, né? Tem interesse em participar de processos seletivos da empresa? Existe algum canal onde eu possa enviar o meu currículo? Pode ser que você não tenha resposta e pode ser que você tenha resposta. Então é 50% 50%. Tá? Então eu indico que tem essa lista para fazer esse tipo de candidatura que nós chamamos de candidatura, eu chamo de candidatura proativa. Tá? Eu acho que o mercado não tem muito um nome específico, mas eu falo que é uma candidatura proativa. Não necessariamente a empresa tem uma vaga aberta, mas você está colocando o seu currículo às vistas do recrutador interno da empresa. Tá? E vale ressaltar que isso é importante porque a maioria das vagas, estão ocultas.
né? Estão sendo trabalhadas de forma confidencial ou ocultas mesmo. Então, quando você vai lá no vagas.com, na Cato, no InfoJobs, no próprio LinkedIn, você não encontra aquela vaga. Por quê? Sabe o que a empresa está querendo com isso? A empresa está querendo eliminar aquelas pessoas desesperadas. Porque quando ela coloca uma vaga lá, a galera desesperada faz o quê? Ah, eu tenho aqui, eu acho que de tudo que faz aqui, eu tenho uns 5% que dá match aqui com a empresa. Vou mandar a vaga. Vou arriscar. E galera, vou arriscar, 5%. Você se queima, você vai fazer com que o recrutador perca tempo, né? E você vai perder, o cara perde dinheiro com isso. Ou seja, então eles já começam eliminando aí muito fácil você, né? E eles pararam de colocar as vagas. Tem percebido isso, Flávia? Com certeza, total, faz total sentido. Total sentido. Principalmente para posições estratégicas, né? Quando é uma posição operacional, ainda existe essa divulgação do nome da vaga, o nome da empresa. Sim. Mas quando são vagas, quando são posições estratégicas, faz total sentido isso que você... Porque o que as pessoas precisam entender é que do lado de cá, do recrutador, existe também um planejamento, né? A gente gasta tempo, energia, você se planeja para um processo seletivo. Na grande maioria das vezes, a depender do porte da empresa, você tem prazos e metas para entregar esse candidato. Então, quanto melhor for o funil, isso vai me trazer os melhores candidatos, né? Então, assim, é preciso entender. E aí, a discussão é como estar entre esses melhores candidatos. É óbvio que você trouxe um ponto interessante que a gente não vai discutir com detalhes, até porque eu tenho uma outra live sobre isso, na segunda-feira, sobre currículo. Sim. Currículo é a porta de entrada, né? E veja, ainda que você seja indicado, quando você é indicado, a primeira coisa que a pessoa pede é: me mande seu currículo aí. Não tem jeito. Dificilmente você vai participar de um processo seletivo de boca. Venha tal dia. Normalmente a pessoa, por mais que você seja indicado, sempre pede o seu currículo. Então, sempre é a porta de entrada. Então, a primeira reflexão que a pessoa precisa fazer é: como é que está meu currículo? E aí, Bruno, você vai concordar comigo que as pessoas dão pouca atenção a isso, né? Terceirizam esse processo, faz de qualquer jeito, pegam modelos antigos da internet, sendo que ninguém é capaz de falar sobre sua história, sua trajetória, melhor do que você. Você precisa conhecer a sua trajetória, a sua história, né? É preciso saber contar a sua história, primeiro no currículo e depois na entrevista. Aí você trouxe dicas valiosíssimas, né? E aí eu quero compartilhar um case pessoal que eu tenho. Em 2018, eu fui desligada de uma empresa que eu estava. E aí eu comecei a expandir meus horizontes, comecei a pensar sobre essa coisa de empreender e tal. E aí eu comecei a procurar no LinkedIn pessoas estratégicas, de empresas estratégicas, que eu queria me conectar. E aí fui conectando, adicionando, escolhendo de fato quem eu queria. E aí eu fiz um texto, comecei a mandar mensagens para essas pessoas, me apresentando e perguntando se eu podia mandar meu currículo. Sim. Metade não respondia, mas o que me interessava era a outra metade que respondia. O que eu não respondia. Exatamente. E aí, para resumir a história, eu pude participar de um projeto muito interessante aqui no interior da Bahia. Passei 10 dias numa cidade do interior. Ganhei uma grana legal, vivi experiência incrível, conheci pessoas incríveis com as quais eu tenho contato até hoje, fiz um network incrível, simplesmente me conectando, pensando fora da caixa, como a gente costuma dizer, né? Então, foi-se o tempo que o processo de recrutamento, de recolocação, se dava tão somente em eu olhar no classificados, olhar a site de vagas e mandar currículo. Isso não existe mais, né? O mundo mudou e a forma de se recolocar também mudou. A questão é: como é que eu estou atualizada e atualizado em relação a isso, né? Essa estratégia que você falou aí de pegar as 40 empresas e tal, eu achei fantástica. E me diga uma coisa, Bruno. Além disso, além dessa dica incrível que você deu, quais outras dicas, quais outras orientações você dá para a pessoa que está buscando recolocação? Tá. Uma outra que eu acho muito válida, né, e você citou até um pouco dela, eu acho que tem um pouco a ver com o seu case também. Primeiro, você precisa, não dá para ter vergonha de falar que está em recolocação, né, porque eu conheço muita gente que tem vergonha de falar: estou desempregado, estou desempregada. Sim. Não pode ter vergonha, porque isso não é uma vergonha para ninguém, afinal, o nosso trabalho não mede o nosso valor como pessoa, né?
E eu já medi muito isso em relação a mim, tá? Já tive muito essa crença assim de, eu preciso estar no melhor emprego, no melhor salário, isso, aquilo outro, né? E eu sei que as pessoas têm muito disso. Então, as pessoas em geral que estão próximas a você e que podem ser bons contatos precisam saber que você está em busca de um novo emprego. Tá? Então, você também pode criar uma lista aí, e aí a gente vai testar o poder do tal do networking, da rede de contatos, né? Fazer uma lista buscando todas as pessoas que eventualmente trabalham em empresas que poderiam te ajudar neste processo, tá? Você não vai sair enlouquecido mandando 350 mensagens para a pessoa no WhatsApp, segue meu currículo, segue meu currículo, segue meu currículo, tudo padrão. Não faça isso, porque a única coisa que vai acontecer é que a pessoa vai se irritar com você, tá? Não faça isso, mas faça também uma lista de pessoas que trabalham em empresas bacanas e que eventualmente possam precisar de um profissional como você. E aí você não precisa necessariamente, de bate-pronto, mandar o currículo. Você pode perguntar, a mesma abordagem, né? Olha, eu estou em busca de recolocação. Você puxa um papo e tudo mais, provavelmente são pessoas que você já teve algum contato, puxa um papo e já desenrola. Olha, eu estou em busca de recolocação, tem algum canal da empresa que você trabalha que eu possa enviar, né? E aí, a pessoa fala, tem sim, tem esse aqui. Bom, e se você puder me indicar, poxa, eu vou ficar super agradecido, vai me ajudar muito. Já temos aí mais um caminho, entende? Porque muitas das vezes nós esquecemos das pessoas que estão no nosso entorno. Então não se esqueçam dessas pessoas, porque muitas vezes esse caminho aí é um caminho muito mais rápido para você se recolocar. Perfeito. Agora, não seja o cara que fica mandando o currículo na caixa de e-mail de geral. Deixa eu pegar minha lista aqui do Gmail, eu tenho 3.000 pessoas, deixa eu mandar para todo mundo. Não faça isso, tá? Se fizer isso, não foi o Bruno nem a Flávia que indicaram, tá? Não faça isso. Eu sou um cara que sou aficionado pelo LinkedIn, tá? E independente do nível hierárquico, eu vejo a necessidade das pessoas estarem nessa rede também. Não sei como você enxerga isso. Sim, para mim faz total sentido. Eu tenho essa experiência. Recentemente tem um case de uma pessoa conhecida que ela usou uma estratégia que eu achei muito inteligente. O que ela fez? Ela viu o anúncio da vaga, viu qual era a empresa, qual era a posição, se sentiu interessada, foi no LinkedIn e pesquisou quais eram os gestores de RH dessa empresa, se conectou com esses gestores, se apresentou e enviou o currículo também por ali. Resultado, ela foi chamada para fazer, não foi aprovada no processo seletivo, mas ela foi chamada, fez todas as etapas, chegou até a última etapa, mas a empresa optou por outro candidato. Mas, veja, mais uma vez, o LinkedIn como ferramenta estratégica, né? Sim. Então, eu vejo muita inversão ainda do que é o LinkedIn, infelizmente. Tem gente que posta coisas políticas, mas esqueça isso. E se tratando de network, se tratando de anúncio de vagas, se tratando de atualização, tem muita coisa bacana. Exemplo, divulgação de cursos gratuitos, divulgação de vagas, né? Essa estratégia que essa pessoa utilizou, eu achei fantástico, porque quase todo recrutador que se preze está no LinkedIn. Sim. Né? Então, essa coisa de você ir lá e pesquisar e se conectar e se apresentar. Então, assim, utiliza. É óbvio que eu conheço muita gente que não alimenta o LinkedIn, que sequer coloca foto, né? Baixou lá o aplicativo e tal. Então, assim, se é para você entrar na plataforma, entre de verdade. Se você não entende, tem cursos gratuitos, tem alguns mais aprofundados que são pagos, tem alguns tutoriais no YouTube. Então, não tem desculpa para você não ter um perfil bacana no LinkedIn, né? Escolhe uma foto bacana. Não, ali não é Facebook, não é Instagram. Escolhe uma foto mais profissional, né? Em que você possa se apresentar e, obviamente, a sua descrição das suas atividades, da sua formação, das suas habilidades. Se for possível, você pedir indicação de pessoas para fazer um depoimento sobre o seu trabalho, óbvio, pessoas que você confie e que, de fato, possam falar a verdade sobre você, porque isso traz validações e tal. Então, eu acho o LinkedIn uma ferramenta incrível, incrível, incrível. Sim, eu sempre digo que não adianta você convidar as pessoas para sua casa sem arrumar a casa, né? Então, o LinkedIn é a mesma coisa. Não espere que o LinkedIn vá funcionar se você não cuidou daquela casinha ali, que são os pontos, né? Os 4 principais pontos que eu sempre digo sobre o LinkedIn são: você tem que olhar para sua foto, tem que ser uma foto que transmita o quê? A mesma imagem que você transmitiria no seu primeiro dia de trabalho naquela empresa.
Pensa assim, né? E essa questão da foto, já falo, mas o primeiro ponto é foto. O segundo ponto, né, é a questão ali da capa de fundo que tem, né? Você coloca uma capa de fundo que seja alinhada com o seu contexto, não vou entrar no detalhe. O terceiro ponto é o título que você utiliza. Então, ele precisa ter ali as palavras-chave que você... primeiro, o cargo, a função que você esteja se candidatando e palavras-chave, enfim, e o resumo, tá? Esses 4 pontos aí, eles já te ajudam muito. Aí depois, obviamente, tem as outras sessões, a experiência profissional e tudo mais, que eu não vou entrar no detalhe. Mas eu quero citar uma coisa que, assim, hoje em dia, galera, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem como um todo, em todas as redes sociais, tá? Por quê? Eu, por exemplo, utilizo a mesma foto de perfil no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, em todos os lugares que eu estou, né? E nós precisamos prestar atenção nisso, porque muitas vezes, hoje em dia, os recrutadores estão entrando em contato pelo WhatsApp. Aí a pessoa tá lá com uma foto, toda desgrenhada, ou tá de biquíni, isso, aquilo, outro. Tudo bem, galera, eu sei que, mas é o meu WhatsApp pessoal e tudo mais. Ok, mas você é uma marca. As pessoas vão entrar em contato, nós estamos num movimento digital muito forte. Então esquece, as pessoas vão falar com você pelo Instagram, pelo WhatsApp. Elas vão eventualmente dar uma fuçadinha no seu Instagram se for um canal aberto. Então, cuidado com esses movimentos, tá? Então, eu acredito que isso entra como uma estratégia também. Você padronizar como você é visto pelo mercado, né? Até não só a imagem pessoal, a foto, porque imagem pessoal não é só foto, mas também a forma que você escreve, o seu currículo não ter erros de ortografia, entre outros pontos, tá? Agora, não negligencie o uso do LinkedIn. É essencial, e essa estratégia que a Flávia falou, de você adicionar profissionais que sejam das empresas-alvo, ela só funciona se você tiver definido quais são as empresas que você gostaria de trabalhar, tá? E não necessariamente você só vai se candidatar àquelas empresas. Não. Você vai se candidatar àquelas empresas, vai ficar ali fazendo aquele processo de stalkear a empresa, ver se tem vaga, etc. Mas você vai também para outras, e tá tudo bem, né? E eventualmente pode ser que você acabe sendo contratado por uma outra empresa e tá legal. Tá? Só que você precisa ter essa lista de empresas para você também procurar essas pessoas no próprio LinkedIn, como a Flávia falou, né? Procura a empresa, a pessoa, mas também não siga o movimento de chegar mandando seu currículo. Adiciona, né? Vê se a pessoa postou algum conteúdo, comenta. Cara, ninguém chega e já pede alguém a mão em casamento. Não. Tem todo um processo de conquista, é a mesma coisa, tá? Hoje em dia, não adianta você sair com o seu currículo na mão, entregando de porta em porta, porque não é assim que funciona na maioria dos casos. Mesmo para cargos mais operacionais, não é mais, né? Eventualmente temos aqueles processos que a pessoa vai uma galera no mesmo dia. Hoje em dia nem tem mais por conta da pandemia, né? Mas tinha aquele processo que ia todo mundo no mesmo dia e fazia ali a triagem e tudo mais. Mas, se você está aí perdido no mundo digital, começa a buscar informações. E eu acho que uma última dica bem legal, Flávia, a gente pode bater papo se você quiser falar mais e tudo mais, mas eu acho que uma dica legal é planeja o que você vai fazer. Porque a pessoa normalmente acha que é só eu envio o currículo e arrumo o LinkedIn. Ponto. Não. Calma. Não faça isso. Porque isso daí é o arroz com feijão, sabe? Depois que você fez o arroz com feijão, você começa a cozinhar o estrogonofe, a macarronada, vai começar a fazer uma coisa melhor, né? Porque é o que tem que ser feito. Então, planeja. Bom, aí você entra, se você não tem dinheiro, a maior desculpa é não tem dinheiro para contratar alguém. Tudo bem, estamos aqui fazendo um processo gratuitamente, tá? Você pega, né, quem são referências nessas áreas, por exemplo, a Flávia, o Bruno, tem outros profissionais que são grandes e são referências, e veja, o que eles estão falando que tem que fazer? Anota no caderno. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que revisar meu currículo, eu tenho que revisar meu LinkedIn, eu preciso adicionar pessoas, eu preciso fazer a lista de 40 empresas, eu preciso fazer a lista de pessoas que estão, né, na minha rede, próximas e tudo mais. Então anota as tarefas que você tem que fazer, porque você não vai esquecer de fazer. Porque se você não anotar, você vai esquecer, e aí você vai ser a próxima pessoa que vai estar no LinkedIn dizendo assim, mas eu estou há 2 anos desempregado e eu já fiz de tudo. Gente, eu garanto que a pessoa não fez de tudo. Sim. E se ela fez de tudo, talvez ela tenha feito de tudo errado. Né? Concordo. É muito triste que as pessoas não tenham a mentalidade de poupar uma grana ou investir uma grana para um momento como esse, por exemplo.
né? Porque eu digo assim, sabe, Flávia? Quando a gente tem problema no coração, a gente faz o quê? Vai no cardiologista. Quando a gente quebra um braço, a gente vai no ortopedista. Quando a gente perde emprego, por que a gente não contrata alguém que trabalha como um profissional de recolocação? Porque não existe essa cultura. As pessoas não se programam para isso. Eu sempre digo, quando a pessoa perdeu o emprego, foi demitido ou saiu porque estava explodindo, uma estafa mental e tudo mais, se você já contrata alguém que trabalha com isso, as chances de você se recolocar muito rápido são muito grandes. Porém, o que acontece é que as pessoas não investem nisso, não guardam dinheiro, não reservam. Então, planeje as coisas da forma que você pode fazer ali. Pega o conteúdo gratuito, escreve no caderno e entre em ação. Mas não entre em ação sem planejar, porque você vai cair no buraco de novo. Faz sentido? Perfeito. Total, total. Perfeito isso que você trouxe. E veja, existe uma falta de valorização desse trabalho, né? As pessoas acham desnecessário. Primeiro porque todo mundo acha que sabe fazer processo seletivo, que sabe fazer currículo, e todo mundo acha que sabe participar de processo seletivo. Então, para que se preparar, né? E aí, entra nessa questão que você trouxe da frustração. E aí, eu faço a transferência, a culpa é sempre do recrutador, porque não foi com a minha cara, ele é preconceituoso, ele, enfim... É sempre o outro. E nunca eu faço uma autorreflexão, uma autoavaliação para entender o que eu preciso ajustar, porque sempre tem. Né? Eu costumo dizer o seguinte, olhe para as experiências que você tem de processo seletivo e veja, tente pensar, o que você fez de igual em todas elas? Talvez aí esteja a questão, aí esteja o problema, né? E as pessoas não fazem isso, não se preparam para o processo seletivo. E aí uma dica fazendo um adendo do que você trouxe, uma dica que eu sempre faço nas minhas mentorias é o seguinte, encare o processo de prospecção de vaga e de recolocação como um emprego. Então, reserve quantas horas por dia você vai dedicar a isso, né? 3 horas, 4 horas, 5 horas? Então faça isso. Pense em estratégias, né? De que maneira você vai fazer essa prospecção, site de vagas, as 40 empresas que eu quero trabalhar, eu vou acionar os meus contatos. E quando a gente pensa em network, gente, para eu começar a expandir meu network, eu preciso começar das pessoas mais próximas. Colegas de faculdade, de cursinho, ex-professores, ex-gestores, né? As pessoas que trabalharam comigo, ex-colegas, estão sempre as pessoas mais próximas para aí eu começar a expandir, a aumentar o meu network. Então, é preciso pensar em estratégia. E essa sua última fala eu achei incrível. Eu ouço muito isso. Flávia, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu tenho 2, 3 anos, eu já fiz... O que é esse tudo que você fez, né? Porque, às vezes, até para a própria consciência, a pessoa manda 10 currículos por dia e na cabeça dela é tudo. Né? E aí, a transferência, é a empresa que não me ligou, é o mercado que está quebrado, é a crise. A gente sabe que tudo isso existe. Então, os fatores externos sobre os quais a gente não tem controle, a gente não tem controle. Eu preciso trazer para mim aquilo que eu posso controlar. Então, qual é a qualidade do meu currículo? Como é que está meu LinkedIn? Será que às vezes as pessoas, Bruno, até têm dinheiro. Porque o processo de recolocação, ele não é esse absurdo de caro. A questão são prioridades, né? As pessoas não querem investir, sempre enxergam como custo. Pagar para fazer uma reestruturação de currículo, pagar para simular entrevista, pagar por um processo de mentoria, não, eu não preciso disso. É golpe, é golpe. É golpe, exatamente. E aí, assim, achei incrível isso que você trouxe, achei muito bacana. Eu acho que você trouxe elementos, inclusive, que nós trouxemos elementos gratuitamente poderosos, coisas que às vezes eu quero falar uma coisa ainda. Eu lembrei de uma coisa. Antes de você, vai que você encerra, mas eu quero falar isso. Porque olha só, as pessoas, galera, você que tá aí, não seja a pessoa que tem preguiça, tá? Por quê? Como a Flávia falou, buscar um trabalho novo é um trabalho. Então você vai fazer isso todos os dias. Eu tenho um grupo de assessoria, né, Flávia? E no grupo de assessoria eu peço as planilhas deles todos, né? Tudo que eles estão fazendo para saber se eles estão fazendo. E uma das primeiras etapas é justamente o profissional colocar lá que dias e horários eu vou estar neste projeto de recolocação. Enxergue como um projeto, tá? E que pode ser um projeto super simples se você quiser. Mas, de segunda a sexta, das 9 da manhã
às 11 horas eu vou fazer X coisa, eu vou mandar currículo. Eu vou, depois, no tal horário, eu vou comentar em posts no LinkedIn. Né? Depois, em tal horário, eu vou participar de algum evento virtual, porque ali eu posso conhecer pessoas, e assim por diante. Tá? Então, não tenha preguiça de fazer isso, porque quando você tem preguiça, não funciona. E por que eu falo da preguiça? Porque eu já peguei várias vezes profissionais que disseram assim, a vaga tinha muito campo para preencher, aí eu desisti. Ou, pedia vídeo currículo, eu nunca mando vídeo currículo. Aí é óbvio que ela não vai passar para a próxima etapa. E eu puxei esse gancho para falar sobre o vídeo currículo, né? Independente eu não sei se você tem recebido muitas pessoas falando sobre o vídeo currículo, mas em geral as vagas têm pedido, né, que você mande um videozinho de 1 a 2 minutos. E, gente, por favor, cuidado quando vocês forem fazer esses vídeos. Primeira coisa, sigam todas as orientações que estiverem ali. Se o profissional de recrutamento e seleção disser 1 minuto, ou são 2 minutos, é isso e pronto. O 2 minutos não é 2 minutos e 1. 2 minutos é 2 minutos. Tá? Então você vai seguir aquilo. Você vai se atentar também para você falar naturalmente. Não coloca o negócio aqui e fica lendo. Oi, eu sou o Bruno, eu tenho X anos... Né? Aí volta aqui e acha que tá... Gente, ou tá dura, você parece um robô. Não, tá? Eu quis falar sobre o vídeo currículo porque é algo que está muito em alta. E serve também para o momento de uma entrevista virtual, tá? Vai fazer entrevista virtual? Não precisa ter o melhor cenário, não precisa ter uma luzinha bonitinha ali atrás, como eu tenho, os livros da Flávia. Não, mas um lugar neutro, né? Que tem ali uma câmera, seja do celular, todo mundo tem celular hoje em dia. Né? Uma câmera de celular, tem uma luz que não precisa ser uma luz maravilhosa, mas tá ali uma luz de um abajurzinho ou uma luz natural mesmo. Preste atenção no enquadramento para não ficar assim, né? Ficar assim, na entrevista. Não, gente. O recrutador, ele quer ver a sua mão, ele quer ver os movimentos. Não fica assim, travado e falando, porque tudo isso vai passando mensagens para outra pessoa que está ali do outro lado. Perfeito. Tá? Tanto no vídeo currículo quanto na entrevista virtual que está muito em alta. Então, eu acho que é uma dica muito importante. Né? E como é que você fica cada vez mais natural? É só treinando? Não. Né? Treinando ajuda muito. Tá? E aí eu recomendo que, eu não estou com um profissional de recolocação, faça o videozinho e manda para uma galera que você conhece e peça para amigos, né, que são mais verdadeiros e tudo mais, ou até para ex-colegas de trabalho, você poderia me dizer o que você entendeu desse vídeo? Não pergunta se você achou bom, porque todo mundo vai ficar com medo de falar que é ruim. Né? Então pergunta, você entendeu? O que você entendeu desse vídeo? Porque ele vai te dar um feedback em relação ao que ele entendeu. E se ele entendeu, o recrutador também vai entender. Tá? Então, assim, eu acho que é uma dica muito importante, tá? Até você pedir o feedback. E quando você também, novamente, não tenho dinheiro para pagar alguém de recolocação. Cuidado com os currículos que tem por aí, galera, porque tem muita baboseira, tá? Esses currículos ultra, mega, cheios de parafernálias, não é isso que o recrutador busca em geral, tá? Hoje, você precisa passar pelo primeiro... Sabe qual é o primeiro obstáculo para você passar para o processo seletivo? É vencer o robozinho que faz a triagem do currículo, tá? Então, quando você se candidata, tem uma triagem que muitas das vezes não é feita por um ser humano. É feita por uma inteligência artificial. E aí você precisa ter um currículo que tenha as palavras-chave, que seja claro. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque vai ter uma live sobre isso, né? Mas são pontos que são muito relevantes. Então, cuidado, porque são detalhes que se você negligencia, você acaba perdendo oportunidades, tá? E o mais importante que eu penso é planejamento. Eu tenho até um artigo, eu abri aqui do meu LinkedIn, que eu falo assim, quais são os 3 principais erros do profissional em recolocação, né? Primeiro eu falo que é a falta de uma estratégia ou a estratégia errada, né? Que a gente começou falando sobre isso. Uma outra que eu não comentei, mas eu acho legal, que é não medir o seu desempenho, que entra naquilo lá que a gente falou. Eu mandei 10 currículos e tá tudo bem. Gente, e como é que você tem que controlar? Se você saber o que está acontecendo, quantas vagas você mandou? Para que vagas foram essas? Você teve retorno? Não teve, né? E outra coisa que eu vejo, Flávia,
Eu sei que o mercado ele é disputado. Eu trabalho com isso, já atendi mais de 1.000 profissionais fazendo isso. Eu entendo isso, mas é a questão do que a Flávia falou. É a autorresponsabilidade, tá? Eu entendo que tem muita gente que está há bastante tempo fora do mercado, tá? Eu mesmo pego mentorados que estão há 2 anos fora do mercado. Só que, poxa, gente, não é normal a pessoa ficar 2 anos fora do mercado. Ela precisa fazer essa avaliação, essa autoavaliação, de entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Né? Porque se você está me dizendo que você está fazendo tudo certo, então quer dizer que você é um alecrim dourado e ninguém te quer. Não é isso. Tá? O que talvez esteja acontecendo é que você não está qualificado para o que o mercado está pedindo hoje. Então, se você me disser que eu estou fazendo tudo, então olha para outro ângulo. Olha, eu digo com quase 90% de assertividade que você não deve estar fazendo tudo o que você deveria, porque não é fácil buscar um emprego, não é? Pode ser muito mais estratégico do que vocês imaginam, do que simplesmente ter um bom currículo e um bom LinkedIn. Agora, o problema é que as pessoas vendem e se prostituem muito, falando, é só ter um bom currículo e um bom LinkedIn e pronto. Compra aqui esse curso de R$10, eu vou resolver a sua vida. E não é assim, tá? Uhum. Por isso eu peço para vocês, controlem e comecem a ter essa questão da autorresponsabilidade. Tô há 2 meses fora do trabalho, não recebi... tem uma coisa que eu gosto de falar muito também. Já tô passando o tempo, né? Mas uma coisa que eu gosto de falar também. Você precisa medir para entender se você tá no caminho certo ou não. Se você tá lá 1 mês, 2 meses, mandou um monte de currículo e não teve nenhum retorno de recrutador, onde é que será que está seu erro? Provavelmente o seu erro esteja no currículo. Perfeito. Aí, por exemplo, eu tô passando, tô indo para entrevista, mas eu não tô passando nas entrevistas. Aí o seu erro provavelmente está lá na entrevista. Então, isso daqui é avaliar, né? Eu acho muito engraçado às vezes quando eu pergunto para os meus mentorados, e aí, como é que foi a entrevista? Não sei. E como assim não sabe? Aí, obviamente, eu ensino eles como observar, saber se está indo bem ou não. Porque, de fato, quando eu pergunto se você foi bem, o que eu estou querendo perguntar? Tudo que estava no seu controle, você conseguiu fazer de forma adequada? Porque, simplesmente, pode ser que a Flávia esteja me recrutando, olhou para minha cara, não foi com a minha cara, tem preconceito, isso, aquilo, outro. Dane-se, não quero esse menino aí. Eu acho que ele é gay, né? Isso mesmo. E aí, não me contrata, entendeu? Só que aí eu sei que eu fiz tudo o que estava no meu controle, entende? E é aí que você vai fazer a sua avaliação, tá? Faz sentido? E o último que eu coloquei aqui, que era o não controlar os padrões negativos, e a gente falou também, tá? Então cuidado, galera, porque normalmente, quanto mais tempo você passa, mais você se desespera, mais a coisa fica ruim, e aí... O que eu indico? Em vez de você investir o seu dinheiro em comprar um celular novo, em gastar com as brusinhas, essas coisas aí, poxa, contrata algum profissional, que seja um profissional que você vê que está fazendo isso daqui gratuitamente, porque são essas pessoas como a Flávia, vou falar como a Flávia, tá? Não vou nem falar sobre mim, como a Flávia, que são profissionais sérios. Pega o dinheiro e contrata essa pessoa, cara. Nem que você tenha que parcelar e tudo mais. Isso daqui é um investimento, né? Só que eu vejo muita gente falando que não tem dinheiro e tá com o iPhone no bolso. Entende? Eu não me importo muito com isso, porque eu sei com quem eu falo e eu sei que a pessoa que está vindo até a gente são as pessoas que realmente estão comprometidas. Perfeito. As outras, se a pessoa começa a reclamar, eu já vou fazer outra coisa, porque eu já sei que é só blá 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 mesmo, tá? É isso, tá? E galera, não entra na vibe de ficar postando coisa negativa no LinkedIn também, de reclamando, os recrutadores isso e aquilo, isso aquilo outro. Foca no que você tem que fazer. Tá? O seu objetivo é o quê? Conquistar um novo emprego, não é isso? Então, não se importa se os profissionais têm preconceito porque você tem mais de 50 anos, por conta de gênero, por conta de orientação sexual. Não se importe com isso. Faça o que está no seu controle. A gente não sabe quem vai estar na nossa frente. Tá? Eu não sei os motivos do outro, mas eu sei o que eu posso dar de melhor. É isso. Tá? Feito isso... Manda ver. Manda e vai dar certo. Antes da gente finalizar, deixa eu só pontuar aqui que tem algumas questões. A Mai Moura, ela disse que pior é quando você estuda estratégia, faz tudo direito e não dá um retorno. Ela continua. Profissional em transição sofre muito mais. E a Diane diz, meu problema é na última etapa com gestores e diretores. Mas a gente não dá pra gente se aprofundar, né? A gente já tá meio com o tempo estourado. Mas sobre essas questões é importante dizer o seguinte,
a gente não pode transferir para o recrutador a responsabilidade Sim. do retorno, né? Seria o Sim. mundo ideal, o mundo dos sonhos, mas não dá, né? Nem sempre é possível que o recrutador dê esse retorno. Por isso é tão importante você investir em autoconhecimento. Por isso é tão importante você desenvolver a habilidade de ter consciência, porque quase sempre, quando a gente realmente investe em autoconhecimento, quando a gente realmente consegue olhar para a gente e dizer quem eu sou, a gente tem uma noção do que deu errado. A gente consegue perceber. Porque se você, essa pergunta que você faz é fantástica. Como é que você foi na entrevista? Ah, não sei. Quase sempre, quando a gente tem um nível de autoconsciência, de autoconhecimento sobre a gente mesmo, né? Sim. A gente consegue dizer, olha, eu acho que eu errei nisso, eu poderia ter feito diferente, poderia ter falado isso. E aí, uma outra dica que eu dou, olhe para suas experiências de outros processos. Perceba o que você está fazendo. Às vezes existe um padrão de comportamento que se repete. E é justamente esse padrão que está prejudicando você, né? E assim, ao longo desse mês de abril, eu trago lives só focada em recolocação. A próxima live vai ser sobre currículo. Depois vai vir sobre qual é a visão do recrutador. Eu vou trazer uma recrutadora bem experiente para a gente falar do outro lado, o que é que o recrutador espera, o que é que ele busca. É óbvio que é muito subjetivo, mas a partir do olhar e da experiência dela, a gente vai discutir sobre isso. Porque a ideia é justamente poder ajudar essas pessoas que realmente não podem pagar a ter mais chances de recolocação. Mas, de todo modo, Bruno, adorei o papo, adorei você é incrível. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela riqueza de dicas e que você traz, adorei demais. Muito obrigada pela sua parceria, viu? Eu agradeço também, fico muito honrado de estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar sobre esse tema. E eu disse, né, para Flávia, falei, não vamos combinar nada não, vamos só fazer o bate-papo. Porque esse negócio de ficar combinando roteiro não dá certo em live, né? Eu gosto de assim no bate-papo, porque assim a gente se conecta e traz realmente as informações que as pessoas que estão aqui assistindo precisam, né? Perfeito. E uma última coisa que eu quero falar para a Mai Moura transição é um processo que às vezes é mais doloroso mesmo, né? Mais desafiador. Mas acontece, viu? Esses dias uma profissional minha estava em recolocação, veja só, da engenharia ambiental para a área de tecnologia, tá? Como Product Owner, que é um cargo aí que está super em alta. Ela conseguiu esses dias, uma super empresa, tá? E o que ela foi fazendo? Testes. Ó, última dica, juro que é a última dica. Se você tá vendo que o seu currículo não tá funcionando, altera, pelo menos anos lá, buscando emprego com o mesmo currículo. Faz outro. Muda o LinkedIn, muda a foto, muda aquilo. Muda, tá bom? Não dá, galera, para ficar 2 anos sem emprego, tudo, tá bom? Porque tem mais coisa para fazer, posso te garantir. A gente nunca faz tudo na vida, em todos os aspectos. E é tudo também, eu tenho certeza disso. Estamos sempre aprendendo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês também. Quem quiser me seguir, fique à vontade. Eu falo bastante sobre LinkedIn no Meu Próprios é Legal. Então, aproveitem os conteúdos. E se quiser me mandar inbox também, fica à vontade. Eu converso com todo mundo e eu amo o que eu faço. Flávia, muito obrigado, viu? Adorei. Antes da gente finalizar, deixa eu mandar aqui um beijo para a Karina, disse que gostou da live, um beijo, obrigada. Dizer que a live, para quem chegou depois, vai ficar disponível nas próximas 24 horas no meu feed, depois vai para o meu IGTV e depois vai para o meu canal no YouTube, Flávia Silva, Coach de Carreira. Bruno, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Gente, sigam esse cara incrível, Bruno Moura Carreira. Também podem me seguir, flaviasilva.carreira. Então, assim, tem muito conteúdo bacana na minha página. Trago muitas dicas, porque é isso, né? A nossa missão, nosso propósito também é poder ajudar cada vez mais pessoas a conquistarem uma carreira com propósito, com sentido, com prazer e de forma estratégica. Então é isso. É isso aí. Um beijo, brigadão. Beijos. E tchau, galera. Mais. Tchau, Flávia. Tchau, gente. Tchau, querido.